Eu fui em Criciúma. Tá. Eu estava trabalhando na companhia de comédia de teatro do Procópio Ferreira. Isso foi em 1962, mais ou menos. Tá. E uma das coisas que eu tenho de lembrança de Criciúma foi que eu fui visitar uma mina de carvão e a gente entrou aí para dentro da terra. Entrei nessa mina e a gente andou, sei lá, 1 quilômetro, 2 quilômetros lá para dentro, de caminhão. E aí o caminhão deixou a gente num lugar, num lugar que era um refeitório, qualquer coisa assim, e falou, eu tenho que ir lá na frente, não sei aonde, buscar não sei o quê. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Olha, o cara é ator, youtuber, você conhece ele ou como Silvio Matos ou como Velho Nando. Eu tenho o prazer de conversar com esta grande figura hoje aqui no Manos Talk Show. Tudo bem, Silvinho? Tudo bem, Nando? Obrigado pelo convite. É uma honra para mim participar do seu programa. E vamos aqui contar um pouco de história, né? Vamos aí. Quando eu saí, uma vez, a primeira viagem que eu fiz depois do blog do Fernando foi no evento em Porto Alegre. Era um evento grande lá era de anime, eu acho, qualquer coisa assim. Tá. Coisa relacionada com coisa de YouTube mesmo. Um ginásio estava super lotado, gente pra cacete. Cara, quando eu apareci num aquário que tinha lá, que fiquei numa sobreloja lá dentro do ginásio, cara, o ginásio inteiro parou embaixo daquilo lá. E depois eu tinha que fazer uma apresentação no palco, que era do outro lado desse lugar lá do ginásio. Eu estava num lado, era do outro lado. Eu levei quase 1 hora para atravessar. Do pessoal te abraçando um tumulto. Um tumulto danado. E hoje mesmo, agora mesmo, toda vez que eu viajo para algum lugar assim, sempre tem esses problemas de muita gente juntar e tal. E ainda lembro muito desse vlog do Fernando, que foi o que marcou muito. Né? Marcou, né, cara? Marcou demais. Mas o do Alzheimer é engraçado quando eu vou nas farmácias, quando eu vou em drogaria. O pessoal te zoneia muito. Ou o cara ou o atendente me pergunta que remédio, ou olha para minha cara e fica rindo. Não fala nada. Mas, Silvio, eu acho que isso é o que não tem preço, né, cara, no teu trabalho, né? Aí o cara fica rindo e depois pede desculpa. Eu falo, não, tudo bem. Eu falo, não, é por causa do Alzheimer que eu tô rindo. Eu sabia que era por causa do Alzheimer. Você tem que dizer pro cara assim, do que você tá rindo? Eu não sei do que eu tô rindo. Uma vez aconteceu um negócio engraçado no aeroporto de São Paulo. Foi 2 coisas. Eu fui embarcar aqui. Eu tinha que ir em São Paulo fazer, não me lembro o que era. Eu ia lá gravar alguma coisa e voltava no dia seguinte de manhã. E aí mandaram a passagem, eu fui para o aeroporto. E na hora do embarque, o cara que estava ali no portão de embarque, quando ele me viu, ele falou, ô, seu Fernando, vai viajar, vai para São Paulo? Eu falei, vou. E ele nem viu o meu documento, nem nada, e eu fui embora. E quando eu botei a mão no bolso para pegar o documento, ele falou, ô, seu Fernando, vai viajar, tudo bem, tal, pegou a passagem, viu lá e entrei. Quando cheguei em São Paulo, que eu vi que eu estava sem a carteira de identidade. Caraca. Eu não ia poder voltar. Caraca. Porque o cara não conferiu. Se ele tivesse pedido na hora, eu ia ver que eu estava sem e já resolvi ali. Mas em São Paulo, aí eu falei assim, nossa, e agora, como é que eu faço para voltar amanhã cedo? Aí eu pensei assim, vou naquele totem tentar marcar minha passagem para amanhã cedo. E aí eu, com ela marcada já, com assento e tudo, né, com o check-in feito, eu tento embarcar. E eu cheguei no totem e eu não entrava. Lá eu pedia não sei o quê, lá o localizador e tudo, mas não estava entrando. E aí tinha 2 caras que pararam atrás de mim e depois da terceira tentativa vão falar assim, o senhor está precisando de alguma ajuda?
Eu falei, não, é que não está entrando a senha aqui. Mas nem olhei para trás, eu estava aqui no. Eu falei, não, é que não está entrando a senha aqui, deixa eu tentar mais uma vez. Tentei mais uma vez, não entrou. Ele falou assim: eu acho que seu problema é Alzheimer, meu senhor. Bah. Olhei para trás, eram dois policiais. Dois policiais dando risada. Eu falei, pode ser. Aí ele falou, qual é o problema? Eu falei que era o problema da identidade, ele falou, resolvemos isso já, vem aqui comigo. Me levou na federal e deram autorização. Lá, resolveu na hora. Mas daí tá fácil, né, Silvio? O pessoal te conhece, tá mais tranquilo, né? Agora fica mais. Mas é engraçado essas coisas, né, que acontecem assim. Ô Silvio, mas a sua vida sempre foi como ator? Você sempre foi ator? Eu comecei como ator e depois acabei me enveredando, mas eu estou sempre ligado com parte técnica, fui para dublagem. Na dublagem eu me envolvi com a parte técnica, porque eu fazia a contra-regra de ruído, sabe? Essa de fazer ruído, aquela do cavalinho, tá? Então, porque naquela época, eu estou falando isso aí, nos anos 60. Nos anos 60, a dublagem estava iniciando e os filmes chegavam no Brasil sem um negócio que chama banda internacional, que é onde vem todos os sons do filme, menos o diálogo. E nessa época não vinha, porque eram aqueles filmes antigos que a gente estava começando a dublar, aqueles Rank filmes, RKO, aqueles Bang Bang, e que não vinha nada. Então a gente tinha que produzir todo o som que tivesse embaixo das falas, a gente tinha que reproduzir ali no estúdio. Então, existia essa figura do contra-regra que ficava junto com a dublagem. O cara caminhava, você fazia os passos, ele bebia, botava um drink, copo, porta, tudo isso a gente fazia. E eu, como eu não estava começando, entrando na dublagem, não sabia dublar direito, eu não conseguia ganhar quase nada. E aí apareceu uma vaga de contra-regra, eu me candidatei, porque eu já tinha feito isso no rádio e teatro. Eu falei, olha, eu tenho experiência nisso aí, agora não de sincronizar, de fazer isso no filme, porque tinha que fazer junto com a dublagem. Então o cara está dublando aqui do lado e a gente estava do ladinho ali fazendo os ruídos. Então, às vezes a gente errava e o cara acertava, eles estavam muito putos com a gente. E, às vezes, então era assim. E com esse negócio eu acabei ficando bom de dublagem, porque eu ficava o dia inteiro dentro do estúdio, e aí misturou tudo. Porque aí eu passei a dublar, um período eu dublava, outro período eu fazia contra-regra, e um terceiro período eu ia para a sala de edição para acompanhar o ajuste dessa dublagem, tanto dos efeitos quanto de fala, né? Aí o cara ficava meio preguiçoso, então eu comecei a aprender com ele a fazer esse trabalho na Moviola, que era a máquina que... E aí engrenou, misturou tudo. Aí foi tudo junto, ator e parte técnica, e foi tudo caminhando junto. E eu sempre fiz isso paralelamente. Mas o teatro sempre teve na sua vida? Hein? O teatro sempre teve presente, o teatro na sua vida? Sim, então eu sempre estava fazendo ou uma peça infantil, ou viajando, fazendo qualquer coisa, eu sempre fazendo o teatro junto e fazendo outras coisas, fazia a radionovela, estava sempre caminhando junto, as duas coisas. Mas o que segurava as pontas de grana era a parte técnica. Depois eu entrei para publicidade, nos anos 70, aí eu entrei para a publicidade e fiquei quase todo o tempo misturando aí na publicidade como montador de filmes, editor e como ator, tudo paralelo. Até que eu parei nos anos 90, 99, 2000, por aí eu parei. Falei, bom, agora eu vou ficar só atuando, vou parar com essa coisa, porque já estava cansado da história, né? E aí, estou aí até hoje. Mas aí você parou e surgiu o YouTube na sua vida. Só que olha só, você teve participação, você acompanhou, na verdade, o nascimento praticamente dos dois grandes canais do Brasil, o Porta dos Fundos e o Parafernália. Exatamente. O Porta dos Fundos, aliás, o Porta dos Fundos foi o que eu fiz primeiro, não como Porta dos Fundos. Porque o Porta dos Fundos, antes de ser Porta dos Fundos, era um canal que chamava Anões em Chamas,
que era do Ian SBF, que é o diretor e que foi o fundador do Porta dos Fundos. E esse canal Anões em Chamas, ele ficou bastante tempo e eu fazia bastante coisa lá com ele. Fiz, inclusive, um longa-metragem com ele, um longa-metragem que deve estar na internet até hoje, que chama Teste de Elenco, que foi o Ian que dirigiu, e que tem esqueci o nome dela. A que faz o Alzheimer? Midnight. A Tata Werneck. A Tata Werneck, o Fábio Bochar, o Magela. Tem uma turma enorme aí que está nesse longa. O roteiro é muito legal. Eu fiz isso. Depois ele fez. Aí ele, de um tempo depois, acabou Anões em Chamas e nasceu a Porta dos Fundos. Com o Ian, o Fábio Pochá, o Gregório do Vivier, e quem mais? Tinha mais gente lá. Era o Kibe também? O Kibe Louco também estava lá ou não? Mas o Kibe Louco entrou um pouco depois. E nesse intervalo aí, tinha o Felipe Neto, que é da Parafernália, e que o Felipe Neto ele tinha um programa no Multishow, se não me engano. No Multishow ou MTV, não sei. É um dos dois. Ele tinha um programa que quem dirigia era o Ian. E um dia eu não conhecia o Felipe, eu sabia que ele tinha um canal no YouTube, eu nem acompanhava, não tinha a menor ligação com o YouTube, nada, nunca tinha visto. E um dia o Ian me chamou para fazer uma participação no programa do Felipe. A gente gravou uma história. Era um programa que cada programa era uma historinha completa. Esse programa dele chamava Será que Faz Sentido? Que era o mesmo nome do canal dele. E aí que eu conheci o Felipe. A história vai começar aí dessa parafernália, porque quando a gente estava gravando esse programa, nos intervalos de gravações, a gente conversava e jogava muita conversa fora, muita abobrinha, e a gente falava muita besteira, falava de adolescente, rebelde e tal. Né? Ficamos com aquele negócio, conversando bastante, dando muita risada, e terminou a gravação, tal, fomos embora. Passou, eu acho que uns 3 ou 4 meses, por aí assim, um dia o Felipe me liga e fala: Silvio, lembra quando a gente conversou lá na gravação sobre os rebeldes, os moleques e tal, os adolescentes? Eu falei, lembro. Ele falou, então, o Léo Luz era roteirista do Felipe. Ainda não era parafernália. E o Léo tinha feito um roteiro do Fernando. Ele falou, olha, o Léo fez um roteiro aqui ótimo. Vou mandar para você dá uma lida, e é exatamente aquilo que a gente conversou. Se você gostar e tal, a gente grava, pode alterar, pode estar livre aí, pode alterar, mexer. Eu falei, tudo bem, manda aí. Ele mandou o roteiro tinha um monte de palavrão, fiquei preocupado, eu falei assim, olha, mas tem muito palavrão, será que rola isso aí? Ele falou, não, é o YouTube rola, não tem problema não. Dá-lhe pau. Eu falei, então vamos gravar, que o roteiro é ótimo. Eu adorei o roteiro. E a gente gravou esse primeiro vlog do Fernando. Esse vídeo entrou no ar no dia seguinte ele estava com 700 mil views. Ô Silvio, esse vídeo... No segundo dia, tá. Esse vídeo chama Vlog do Fernando. Foi aquele que você aquele que você fala que velho pode ter nome de Fernando, é esse? Esse foi o primeiro? Você fala... Esse foi o primeiro. Por que eu não posso me chamar Fernando? Por que? Não pode chamar Fernando? Esse aí. Esse mesmo. E esse vídeo, em 3 dias, ele estava com 1.700.000. E aí rolou entrevista na televisão, aí a produção do Jô Soares ligou para fazer, aí a produção da coisa lá da SBT, da Eliana também, o CQC, aí teve revista, teve jornal, teve um monte de coisa assim, de repente. E foi um estouro esse blog do Fernando. Eu acho que o Felipe aproveitou isso aí, esse boom desse vídeo, para lançar a Parafernália. E aí nasceu a Parafernália. Mas você não e aí para frente foi... E eu fiz 8... Fala. Não, quanto tempo eu ia falar? Você fez... Quantos vídeos você fez? Você tem noção?
Não, do blog do Fernando eu só fiz 8 vídeos. Tá. 7 ou 8 vídeos. Ó, e depois parou. E não me pergunte por quê, que eu também não sei dizer por que parou. Então... Eu sei que eu encontrava com o roteirista e ele falava, pô, Silvio, por que parou? A gente precisa continuar. E eu falei, ué, é só fazer roteiro que a gente continua. Pois é, mas eu não estou mais lá. Eu, tá bom. Ah, bom, né? Então, como é que pode ser? Ah, Silvio, você escreve também? Você escreve muita coisa ou não? Não escrevo muito pouco. Não escrevo quase nada. Primeiro que eu não tenho muito talento para escrever. A verdade é essa. Mas eu gosto, eu faço algumas adaptações de coisas que eu gosto e tal. É o máximo que eu me atrevo. Vamos falar um pouquinho disso na volta? Vamos fazer um intervalinho e vamos falar na volta, pode ser? Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas todas as noites aqui na RTV, direto do meu home office. Eu tenho o prazer de conversar com ele lá no Rio de Janeiro, é isso, Silvio Matos? Tá longe, hein? Exatamente, do Rio de Janeiro, e hoje está dia sem sol. Sem sol? Tá com cara de chuva por aqui. Ô Silvio, vem cá, olha só. Agora, sem... Não, eu ia falar que dia feio com chuva e com Covid é o pior que pode existir, né? Ô Silvio, a gente tá no meio dessa pandemia, né? Você é conhecido como Velho Nando. Você está muito preocupado? Você é um grupo de risco? Como é que você está enxergando isso? Olha, eu estou achando o seguinte, eu estou achando que tem muita propaganda terrorista rolando por aí. Porque ontem eu estava vendo uma estatística, porque parece que parou de morrer gente no Brasil. Agora só se morre de Covid. Não morre mais de trânsito, de diabetes, de infarto. Não, parou, não morre mais. Então, isso me deixa muito chateado, porque eu acho que está havendo um exagero. A televisão agora virou TV obituário, porque só dá morte, só a estatística passa 12 horas do dia dando quantos morreram. Aí você vai ver uma estatística. Eu tenho uma estatística que eu anotei até, está aqui, ó. Quer ver? Só no mês de março, no Brasil, morreram de resfriado 20.712 pessoas. Só de resfriado. De Alzheimer morreram 18 mil. De broncopneumonia, 15 mil. De diabetes, 12 mil. De acidente de trânsito, 10 mil. De que mais? Bom, tem mais 2 aqui que eu escrevi aqui, não estou entendendo. 8 mil e 7 mil. Quer dizer, somando tudo isso, está aqui 20, 40, 60, 80, dá mais de 100 mil, 110 mil mortos no mês de março. E de coronavírus, no mês de março morreram 940. E quando você ouve a televisão, ou a imprensa, o noticiário, dá a impressão que só existe morte. O cara vai na televisão e o repórter chega e fala assim, hoje, por exemplo, morreram 240 em 24 horas. Como morrer 240 em 24 horas, vamos ver, isso é no Brasil, não é só numa cidade, não. 240 no Brasil em 24 horas, então eles deviam comparar as estatísticas das outras doenças que estão rolando, e deve ter sido muito mais, ou infinitamente maior do que esse número. E essa forma como eles publicam isso, como eles levam isso para todo mundo, deixa todo mundo apavorado. E eu saio na rua e eu vejo um monte de gente andando, porque dá a impressão que esse Covid só mata quem está em casa. Quem trabalha no supermercado, quem trabalha na polícia, bombeiro, todos esses não morrem, eles têm que estar lá. Eles têm que estar lá. Então, é muito confuso para minha cabeça isso tudo. Tá? Eu acho que deve se cuidar, que a gente tem que cuidar, está num grupo de risco. Eu já falei para minha mulher, se você pegar a Covid, eu morro em 3 dias. Eu tenho problema de coração e tal, então não tem jeito. Agora, eu estou aí, né? É aquilo que você fala, estou na pista. Tá. Se ele passar por perto, ele vai passar por perto. Ele não pode me pegar. Eu me cuido, na medida do possível, mas a gente tem que sair. A gente tem que comprar comida, a gente tem que ir na farmácia, buscar remédio, entendeu? Então, eu acho que está havendo um exagero muito grande na forma, porque eles estão dando ênfase
ao pior, à morte, ao que há de pior. Você não vê, é difícil você ver alguém falar assim, olha, morreram 240, mas 180 se curaram. Ninguém fala, né, Silvio? Você não ouve falar quem é que se recuperou, você só ouve falar em morte. Quer dizer, é uma coisa muito terrível isso aí para a cabeça das pessoas, né? E vamos parar tudo, e ninguém está falando no que pode acontecer, que será muito pior, no que virá depois. Porque dependendo do tempo que ficar parado, vai ser muito feia a coisa, como a gente já percebe isso na rua. Pelo menos eu percebo aqui, o tanto de gente que está sem emprego, que não está conseguindo faturar nada, porque para mim está legal, eu estou em casa aqui, eu vou no mercado, eu compro, ainda tenho uma reservinha para comprar. Se demorar muito, vai acabar essa reserva, e aí, como é que vai ficar? E quem não tem reserva nenhuma, como é que fica? Então, eu não posso chegar num cara que está querendo ver... Esses dias eu vi um cara aqui na esquina vendendo legume, fruta, qualquer coisa, chegou a polícia, tomou tudo do cara, levou tudo embora. O cara falou assim, mas eu tenho que ganhar algum, como é que eu vou fazer? Então, é muito bonitinho esse negócio de ficar falando, tem que usar máscara, tem que ficar em casa, mas ninguém está pensando na necessidade do pessoal mais pobre, do pessoal que precisa trabalhar, e está tudo fechado. Ô Silvio, então, para mim é muito complicado. Você, por ser uma pessoa, um ator, está sempre envolvido nas mídias, né? Por que você acha que a imprensa brasileira e a comunicação brasileira tomou esse nível tão absurdo? Eu acho que a grande parte da imprensa deixou de ser imprensa e virou partido. E esse aqui é o grande problema. Então, existe uma grande imprensa que faz uma pressão danada como partido, como se estivesse disputando uma eleição ou como se estivesse de olho na próxima eleição para eleger o candidato deles. Eu acho que isso é muito ruim para todo mundo. Não é só para a imprensa, não, porque, queira ou não queira, a imprensa tem um poder muito grande de formador de opinião e de levar o pessoal para onde quer, principalmente o pessoal mais humilde que embarca nessa história, que eles contam sem analisar, ou sem procurar saber, sem ver uma estatística, sem questionar o que eles falam. Então, eu acho que a hora que a imprensa vira partido, a coisa fica muito séria. E é difícil até de você acompanhar. Né? É difícil até de você acompanhar, porque você fica perdido no meio, porque parece que a imprensa partido é a maioria. E a imprensa que não é partido, ela some nesse emaranhado aí, né? Ô Silvio, vamos falar de YouTube, vai. O que você acha dos novos canais que surgiram, né? E eu faço menção agora, uma menção honrosa, a um amigo em comum nosso, o Alan Silva, né, que acabou nos unindo nesse papo, e eu tive o prazer de estar no vídeo com você, no vídeo A Casa do Doce, aqui de Criciúma, que o YouTube retirou do ar, né, por direitos autorais. Não sei por quê. Eu sabia que o YouTube cortou a gente, né, Silvio? Eles cortaram a gente. Mas esses canais... Eu sei por quê. Você sabe? Sei por quê. Sei. Eles poderiam ter tirado, eles podem ter tirado pela música, pela trilha, né? Eles podem ter tirado pelo título. Se esse vídeo não chamasse A Casa do Doce, porque é com referência àquela Casa de Papel, né? Isso. Casa do Doce é um título que remete à Casa de Papel, mas a música era a música com direito. Você vê meus vídeos, eu não coloco mais música nos meus vídeos. Você cortou tudo? Eu tinha uma porção de vídeo bloqueado. Eu tive uma porção de vídeo bloqueado por causa de música. Aí eu parei de botar música, mas no próprio YouTube tem uma biblioteca de música que é liberada sem direito autoral, que você pode usar. É só dar crédito ali na ficha técnica que pode usar. Mas o problema do YouTube, ele tem esses problemas. Eu tive problema, além de música, de bloqueado, ele tem um negócio comigo, por exemplo, que acontece, como eu gravo texto de pessoas, de outros autores, eu gravei um texto que eu achei na internet, que a autoria era do Pablo Neruda. É um poema muito bonito.
E eu gravei e botei lá na ficha técnica, Pablo Neruda, tal, lá. O vídeo ficou no ar, eu acho que uns 3 ou 4 meses. Um dia eu recebi uma notificação de bloqueio, porque o autor desse poema bloqueou, porque e a argumentação dele era a seguinte: esse texto é meu, está no meu livro, tal, no folha tal, não sei o quê, com todos os dados, e ele corre na internet como se fosse do Pablo Neruda, então está bloqueado. Eu corri atrás desse cara, é um espanhol, eu corri atrás dele um tempão, eu fiquei mandando e-mail, todo jeito que eu achava um jeito de mandar uma mensagem para ele, mandava. Eu sei que eu levei uns 3 meses para falar com ele, já tinha trocado o nome, porque quando ele me mandou o bloqueio, aí eu fiz uma pesquisa, chequei, e realmente era dele, aí troquei toda a ficha técnica, tudo, e mandei para ele, e ele acabou autorizando de novo e voltou o vídeo no ar. Mas isso acontece, e acontece com frequência, esse negócio de bloquearem por problema algum de direito. Agora, a música não tem conversa. Botou música, na hora. É na botou hora. 3 compassos, na hora ninguém já entra lá. Direitos fonográficos, não sei o quê. Né? É muito Silvio, complicado. Nosso vídeo aqui tava com mais de 40 mil views. Pô, tava bem demais, cara. E aí o YouTube cortou a gente. Poxa, 40 mil? 40 mil tá ótimo. Tava legal. Silvio, o que você acha desses novos canais que estão surgindo? Essa galera que se influenciou demais por você, pelo Parafernália, o canal Eles Não aqui de Criciúma. O que você acha dessa galera toda aí? Eu acho que tem muita gente boa fazendo vídeos no YouTube. Tem muita gente que vai permanecer por bastante tempo por aí. Mas o YouTube mudou um pouco. Ele mudou um pouco. Ele está um pouco mais restrito. Você não pode mais fazer o que eu fazia no início do YouTube. A liberdade foi cortada um pouco. Deram uma segurada nisso. Então, você já deve ter observado que tem vídeos que você está assistindo, aí o cara não fala determinada coisa, ou quando fala, ou ele tira o som, ou ele põe uma tarja preta, ou ele põe um bip, qualquer coisa. Por quê? Porque se deixar fazer isso, eles vão bloquear o vídeo. E isso é uma coisa interna do YouTube. Sem falar que acontecem coisas que você fica sem saber o que houve e não tem nenhuma explicação. Por exemplo, no meu canal chegou em 500 mil views rapidinho. Eu tinha uma média de 300 a 500 inscritos por dia. Aí chegou no 500 mil, depois parou. Inexplicavelmente parou. Aí era assim, 30, 15 por dia. Quer dizer, e aí eu comecei a prestar atenção nisso, eu falei, mas o que está acontecendo? Aí eu comecei a ver o vídeo dos outros amigos meus e tal, todo mundo reclamando a mesma coisa. Eu falei, não sei o que aconteceu, né? Coisa lá do vídeo, lá do YouTube. Eles estão cortando, não só cortam as inscrições, ou seguram isso aí, como nem todos os inscritos recebem o seu vídeo, entendeu? A notificação do vídeo. Agora e depende do tema do vídeo também. Aí você já pode observar, quando é um tema, por exemplo, se você põe um tema político, ele restringe muito a divulgação do vídeo. Quando é uma coisa mais normal, ele vai mais longe, isso aí, já libera mais, né? Mas está assim. Ô Silvio, e não pense em parar, né? Não vai parar de produzir conteúdo. Não, eu não consigo parar. Eu não consigo ficar sem fazer nada, então eu estou sempre fazendo alguma coisa. Eu estou aqui desesperado com esse negócio de Covid, de enclausurado aqui, porque antes, quando fechou tudo, eu tinha feito, um dia antes, eu tinha feito leitura de um roteiro que a gente ia começar a filmar um longa-metragem na semana seguinte. A semana seguinte eu começava um longa-metragem e na outra semana eu começava uma série no Multishow. Que vai continuar. Isso aí está previsto ainda, era para ter começado agora em abril, mas adiaram agora para junho. Junho a gente começa a gravar. É uma série no Multishow que chama Casa Paraíso, e é com o Leandro Hassum, que é o cabeça. É uma casa de idosos
e que o Leandro Hassum é um cara... A história começa assim, o Leandro Hassum, o carro dele deu defeito na porta da Casa Paraíso, e o guincho levou porque o carro estava estacionado no lugar proibido. E ele ficou reclamando, mas levaram o carro dele e ele ficou ali na calçada. Daqui a pouco ele ouve um velhinho lá dentro da casa falar assim: mas cadê o professor de ginástica? Ele acende e se apresenta. Sou eu, cheguei atrasado. E aí começa a história. É ele, deixa eu ver se eu me lembro do elenco todo. A Cacau, Protásio, Paulinho Serra, o Leandro Hassum, a Guida Viana, a Teca, Gésio de Abreu, o Flávio Bellini, o Arthur aquele da Brastemp. Tá, muito bom, né, cara? Muito bom. O Arthur e eu. Então, aí rola tudo. Aí tem uma gostosinha assim que faz a namorada do dono da pensão lá, que é o Paulinho Serra, que é o dono. Ô Silvio, para você ver como o mundo é pequeno, Silvio, quando eu pedi o teu contato pro Allen, 2 minutos depois eu recebi de um amigo o vídeo seu, aquele A Verdade Sai do Poço. Aquele vídeo que você faz, A Verdade Sai do Poço. A verdade é mentira. Isso, e ele mandou para mim perguntando qual era o seu canal. E eu não tinha... Olha como o mundo é pequeno, cara. O mundo ele é muito pequeno. O universo conspira algumas coisas, cara. E eu só posso te agradecer por esse encontro, que eu sou um fã incondicional do teu trabalho. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado mesmo. Eu fui em Criciúma. Tá. Eu estava trabalhando na companhia de comédia de teatro do Procópio Ferreira. Isso foi em 1962. Nossa, tá. E uma das coisas que eu tenho de lembrança de Criciúma foi que eu fui visitar uma mina de carvão e a gente entrou aí para dentro da terra. Entrei nessa mina e a gente andou, sei lá, 1 quilômetro, 2 quilômetros lá para dentro, de caminhão. E aí o caminhão deixou a gente num lugar, num lugar que era um refeitório, qualquer coisa assim, e falou: eu tenho que ir lá na frente, não sei aonde, buscar não sei o quê. E ele foi, quando ele virou a curva, lá ficou, olha, a maior sensação de quê? De solidão, de silêncio, de tudo que eu tive na vida, foi dentro dessa mina, nesse buraco, preto, porque o caminhão, depois que virou, ele foi, enquanto eu ouvi o som dele, tudo bem, de repente sumiu o som e ficou aquele negócio. Sabe que você fica parado, você não enxerga nada para lado nenhum, para nada. Você fica parado, para não poder dar um passo para frente, quando tem um abismo, um passo para trás. Entendeu? Então, essa sensação é que me marcou aí. Eu falei, bom, isso aconteceu em Criciúma, em 1962. Silvio, você já pode dizer que conhece Criciúma profundamente, né? Profundamente. Profundamente. Silvinho, obrigado, cara. Obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo. Valeu. Obrigado. Tchau. Obrigado, eu que agradeço, foi uma honra participar aqui. Muito obrigado aí pela acolhida. Aí deixa eu falar para quem? Para esse teu amigo que não sabia qual é meu canal. Meu canal é fácil assim, entra no YouTube e põe lá, Silvio Matos. Fácil. Com um T só e já vai lá. Fácil Tá demais, né, Silvinho? Abraço. Eu dou um abraço para o Allen também, que proporcionou esse nosso encontro aqui. Um abraço. Um abraço a você que está comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa, hein? Gostando ou não do YouTube, fazendo ou não vídeos bacanas, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.